Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde, disciplina Epidemiologia 1, professora Andréa Maria Eleutério. O tema desse trabalho é Estudo Bibliométrico, por Roberto César Faria e Silva. Bibliometria. Técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento. Surge no início do século como sintoma da necessidade do estudo e da avaliação das atividades de produção e comunicação científica. Então, a bibliometria ela tenta entender como que está sendo a disseminação do conhecimento. Como é que está sendo essa comunicação científica, qual país que pesquisa mais sobre qual assunto, quais são as universidades, quem é que está trabalhando mais em relação a cada tema. A evolução histórica ela surge em 1923, através de Hulme, com o termo bibliografia estatística. Posteriormente, em 1934, Otlet usa o termo bibliometria. Em 1969, Pritchard popularizou esse termo com um artigo que discutia a polêmica entre bibliografia estatística ou bibliometria. Mais tarde, em 1978, Nicholas e Hart chegou à conclusão que bibliografia estava mais ligado à questão discursiva, tá? Análise de discurso. E bibliometria ao uso mais quantitativo, uma ideia mais quantitativa. Daí prevaleceu então o termo bibliometria. Algumas leis, as 3 leis básicas clássicas aí da bibliometria, é a primeira lei de Locke, de 1926, que trata sobre a produtividade do cientista, ou seja, tenta entender o que cada autor vem produzindo e como é que está acumulada essa produção. A lei de Bradford, de 1934, sobre os conjuntos de periódicos. Quais são os periódicos que mais produzem, como é que está a concentração disso. E depois vem a lei de Zipf, de 1949, que descreve a relação entre palavras, uma nuvem de palavras, como é que estão elas aí, tá? Depois surgiram outras leis da teoria bibliométrica. A teoria epidêmica da transmissão de ideias, como é que essas ideias são transmitidas de um lugar para o outro, a questão da citação, na análise de citação, frequência de publicação ou de citações, obsolescência de literatura, quais os termos estão ficando obsoletos, deixando de ser citados e por aí por diante. A evolução histórica, aqui principalmente no Brasil, esse termo proliferou-se, esses estudos aí de bibliometria, por volta de 1970. Quando chegou em 1980, houve uma queda pelo interesse da bibliometria. Caiu um pouco em desuso, os pesquisadores pararam um pouco de publicar. Em 1990, o interesse voltou à tona, com a exploração de algumas metodologias quantitativas e principalmente com o uso de computador. Atualmente, novas metodologias vêm surgindo e grandes possibilidades digitais, com softwares bem interessantes aí que vem mostrando isso. Hoje eu vou demonstrar o uso da pesquisa bibliométrica no uso do R. A referência dessa parte teórica foi Araújo, Carlos Alberto Araújo, através de um artigo Bibliometria, Evolução Histórica e Questões Atuais. Bom, o software, aqui a gente tem um ambiente R, eu gosto de usar o RStudio. Primeiro você tem que baixar uma livraria, Bibliometrics, para poder ele ter os componentes necessários para executar o Biblioshine, que é onde a gente vai utilizar para fazer a pesquisa bibliométrica. Utilizando isso aqui, eu já caio num outro ambiente aqui já da minha coleta de dados, onde eu tenho os dados da pesquisas, algumas informações, quais os dados que eu utilizei. Aqui eu usei a base de dados do Scopus, dos últimos 5 anos, o que foi produzido aí dentro da revista, dentro da Scopus no mundo todo, com o termo neurociência e algumas outras palavras aí, ok? Bom, a lei de Bradford, o que mostra? Ela mostra como é que os artigos, quais são os principais jornais, quem é que mais publica. Então, ela está mostrando aqui a frequência, como é que está cada um desses revistas
E ela também pode ser mostrada através de um gráfico, onde você pode perceber que a concentração de publicação está basicamente em pouquíssimas revistas. E a grande maioria produz muito pouco. Tá? Essa é a lei de Bradford. Em relação aos autores, né, a gente também tem a lei de Locker, que é basicamente semelhante à lei de Bradford, onde poucos autores produzem muitos e muitos autores produzem quase nada aí. Tá? A gente pode ver alguma correspondência entre autores, Estados Unidos, os países que mais têm produzido aí, como é que funciona isso aí. Em relação aos documentos, né, por exemplo, quais são as palavras mais utilizadas. Então, isso aqui é uma nuvem de palavras bem interessante aí, mostrando palavras mais utilizadas tá maior, as menos utilizadas menores, tá? Uma estrutura conceitual também, como é que as palavras, como é que as coisas se agrupam e se interagem. Então, quais palavras estão sendo mais utilizadas concomitantemente. Então, a gente vê aqui praticamente 3 grupos grandes de palavras aí sendo utilizadas, né? A gente tem também aquela questão das relações entre os autores, né? Como é que as ideias e eles se produzem, quem produz com quem, tá vendo? Os grupos de pesquisa aí, quem está produzindo junto. E além disso também a gente tem um mapa de colaboração, quais países que passam a ideia para qual, como é que está a colaboração entre eles, grande parte é dos Estados Unidos, para onde é que ele vai, e uma série de outros fatores que a gente consegue pegar aqui, né, no próprio R aqui, me dá toda essa base de informações aí com várias coisas, por exemplo, o local mais citado, os países, né? Então eu consigo pegar o que eu quiser aqui, ele me dá informações, tá ok? Às vezes demora um pouco para carregar, para fazer o cálculo, então, né, ter mais citados, onde que mais se cita, autores, países, correspondência, documento. E aí também posso mostrar palavras por frequência ou por nuvem de ideia, um mapa em forma de árvore aí, né, mostrando as palavras aí. Então eu tenho uma série de questões aí que o próprio software facilita. Por isso que a pesquisa bibliométrica, né, vem voltada aí à tona com a ajuda desse software, ok?